Meus irmãos, eu gostaria desde já de chamar a sua atenção para o texto dessa manhã. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 15. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. Texto para o qual eu quero chamar a sua atenção. E o título da minha mensagem nessa manhã está sendo projetado aqui já, né, ao contrário do que parece. Que é o título mesmo, tá? É ao contrário do que parece. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 15. Convido você a, nesse momento, descansar um pouco da semana difícil, dos problemas, e a gente trazer o nosso olhar para meditar nesse texto, nessa experiência do apóstolo. Vamos fazer a leitura então, amados? Amém? Amém. Vamos lá então. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. O sentido do texto continuaria até o versículo 18, mas por amor à concisão, nessa manhã eu vou ficar aqui, nós vamos ficar no versículo 15, tá certo, meus irmãos? Vamos então orar ao Senhor, agradecendo a Deus, desde já pedindo para as pessoas que estão conosco aqui no YouTube, também estão conosco no Instagram, para todos os que estão aqui, para que a gente repita esse momento como um domingo, um início de semana, mas que algo não se repita no nosso coração, no sentido da normalidade, no sentido da rotina, que seja algo diferente de Deus, que só esse Deus que pode falar ao nosso coração, somente Ele pode fazer essa menção, essa atuação que de fato Ele fale ao nosso coração, que de fato Ele faça algo novo, que Ele impregne Sua palavra sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. Senhor Jesus, nessa manhã estamos aqui, Pai Santo, como igreja, nessa manhã que o Senhor preparou para nós, para um momento de reflexão, para um momento de busca, para um momento de meditação do nosso coração, na Tua pessoa, nas Tuas obras, no Teu caráter, Senhor. Te pedimos mais uma vez que nessa manhã o Espírito Santo nos ajude, desça com iluminação em nossa vida, para que compreendamos a riqueza dessas verdades, Pai. Além disso, Senhor, pedimos que ela se amolde a cada necessidade. Cada um dos Teus filhos tem diversidade de necessidades, precisam da medida da Tua graça de maneiras diferentes. Por isso, Senhor, dá que seja assim nessa manhã, dá que, ó Deus, a palavra reforce, anime, exorte, ó Deus, traga a manifestação necessária a cada um, Senhor. Faça isso mais uma vez, ó Deus, em nossa vida. Usa, Senhor, esses minutos para isso, para falar também ao meu coração, ó Deus, para que a nossa vida encontre no Senhor essa rocha inabalável, enquanto todas as coisas ao nosso redor, Pai, estremecem, causam conturbações, se convulsionam. Nós queremos estar firmes em Ti, queremos olhar para Ti, Senhor, como porto seguro da nossa alma. Que seja assim também, ó Deus, nesses instantes. E nós pedimos isso, Senhor, mais uma vez, lembrando, pedindo perdão pelos nossos pecados, em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém, meu querido irmão. Amém, minha irmã. Amém. Amém. Queridos, é muito bom começarmos com alegria, porque Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Mas é impossível falar desta carta aqui, da gente entender de fato o texto, o seu significado, se a gente não fizer uma viagem um pouquinho sobre a história, sobre a geografia da cidade de Filipos. 400 anos antes de Jesus nascer, essa cidade era totalmente diferente. Esses irmãos
que nós vamos acompanhar, cuja história vamos acompanhar, estavam ou pertenciam a uma situação completamente diferente. Essa cidade se chamava, ao início, ali na Macedônia, de Crenides. E foi por volta do ano 360 que um grande general, conhecido como Filipe II da Macedônia, alguns que estudam mais a história vão lembrar, ele foi pai de Alexandre o Grande. Ele foi naquela região, tomou aquela região, aquela cidadezinha, aquele lugarejo, e transformou aquela cidade de maneira grandiosa, de maneira que ele deu seu próprio nome para a cidade. A cidade então se chamou Cidade de Filipe ou Filipos. E é por isso que a carta aos Filipenses se chama assim. As pessoas que moravam na cidade de Filipe, de Filipos, se chamavam filipenses. Mas ocorreu algumas mudanças ainda, meus irmãos. Já na era do Império Romano, um imperador chamado Otaviano, ou Otávio, transformou completamente ainda mais aquela região, aquela cidade. Ela se transformou numa colônia romana, o que era um grau de distinção, elevava as cidades que assim eram transformadas num status grandioso, um status diferente. Uma cidade que era colônia dispunha de muitos privilégios, de leis diferentes. A própria cidade de Filipos se tornou um reduto, um local para onde iam aquelas pessoas que saíam das fileiras dos exércitos romanos, os veteranos de guerra. Então, Filipos se viu inundada de uma hora para outra de muitas pessoas da capital romana, de Roma, que iam para lá. Essas pessoas gozavam de muitos privilégios, como falei para vocês. Havia leis assim grandiosas, havia isenção de impostos, eles podiam ter as suas próprias leis, os seus próprios políticos, eles tinham ampla liberdade, eles faziam questão de cultivar o espírito romano, se vestiam como romanos, eles cultivavam a adoração aos deuses romanos. Era uma Roma em miniatura. Então, quando nós olhamos para a carta dos Filipenses, temos que olhar para esse pessoal que tinha muito orgulho, não de ser brasileiro, mas de ser romano. Era a capital, uma extensão da capital no território macedônio. E é muito interessante essa parte da história, porque ela faz conexão com o livro de Atos, meus irmãos. Vocês vão lembrar um pouquinho comigo nessa manhã de como foi a formação da igreja em Atos. Alguns irmãos como Paulo, Timóteo, Silas e Lucas se dirigiram, saíram da Ásia Menor na segunda viagem missionária, e você vai lembrar daquele sonho do Paulo, já comentei aqui para vocês, quando a gente estudou a carta, ou pelo menos um texto da carta aos Tessalonicenses. Falei que Paulo, numa noite, estava pretendendo ir para a Bitínia, e apareceu um homem macedônio dizendo: olha, Paulo, vem para nós, para a nossa região, e nos ajuda. E aqueles 4 irmãos, então, foram para a região da Macedônia, que hoje é mais ou menos ali o finalzinho da Europa. Meus irmãos, Filipos foi a primeira igreja, a primeira conquista do apóstolo Paulo, daqueles irmãos que o acompanhavam, como já citei para vocês, no território macedônio. E foi algo grandioso. Quando você abre a sua Bíblia, se você quiser abrir comigo, nós vamos caminhar um pouquinho hoje aqui em Atos e também em Filipos, na cidade de Filipos, através da carta aos Filipenses. No versículo 12, Lucas diz para nós que dali de Neápolis, do porto de Neápolis, foram a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Isso é muito importante para entender a natureza daquela cidade. Era uma cidade envolvida com os costumes romanos. Eram pessoas, como eu já falei para vocês, muito orgulhosas, né? Se orgulhavam muito de serem romanos. E vocês sabem o que aconteceu, como é que foi projetada a igreja ali, como ela foi cultivada. O apóstolo Paulo encontrou um grupo de irmãos que se reuniam fora da cidade, na verdade um grupo de irmãs, né, cuja primeira conversa foi uma senhora chamada Lídia, da cidade de Tiatira. E aqui, querendo não alongar muito a história, né, Paulo e Silas
foram acometidos de um pequeno acidente, né, por assim dizer. Eles estavam ali se reunindo com aquelas mulheres, naquele local de oração, perto do rio, fora da cidade, e aí apareceu uma mulher com espírito de adivinhação. Paulo, em determinado momento, se chateou, porque aquela mulher começava a proclamar pelo espírito demoníaco: esses varões que estão no nosso meio aqui proclamam as virtudes do Deus Altíssimo. Paulo então se vira para ela, expulsa o demônio daquela mulher, e aqueles homens, aqueles comerciantes filipenses que ganhavam altas somas de dinheiro com aquelas adivinhações, então se revoltam com Paulo, levam-no. Paulo e Silas são açoitados, você já conhece a história, vão para a prisão, e aí à meia-noite Paulo e Silas oravam, adoravam a Deus, cantavam louvores, e aí vieram os terremotos lá, as cadeias caíram, tudo, e todo esse resultado, esse rebuliço todo, foi que não apenas houve abertura de prisão, mas abertura de coração, meus irmãos. Se converteu o carcereiro, se converteu a família do carcereiro, e ao final do capítulo 16, aqui no versículo 40, nós vemos Paulo e Silas saindo da prisão, se dirigindo para a casa de Lídia. Então, ao que tudo indica, aquela senhora muito rica era vendedora de púrpura, né? Era uma substância muito cara. Ela abriu a sua residência para receber a igreja. Foi o primeiro local de reunião daqueles irmãos. Quando, porém, nós vamos para a carta dos Filipenses, meus irmãos, nós notamos elementos que tornam essa carta diferente de todas as outras. Não é só pelo fato, meus irmãos, de Filipenses ter sido escrita no momento em que Paulo estava preso em Roma. Você vai lembrar que no finalzinho de Atos, até o capítulo 28, Paulo saiu de Jerusalém, foi preso como arruaceiro, como uma pessoa contra a tradição judaica, foi remetido a Roma, e em Roma ele passou cerca de 2 anos, uma prisão domiciliar. Ele pôde alugar uma casa, mas ainda assim ficou preso, esperando o seu julgamento. E julgamento sério, irmãos. Poderia sair com vida, ou poderia perder a sua vida. Nessa prisão, Paulo escreve 4 cartas, meus irmãos, nesse período, chamadas filhas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. De todas as cartas que Paulo escreve, Filipenses é a que tem mais alegria. Parece que o homem não está preso em Filipenses. Parece que o homem está solto, né? Parece que o homem acabou de ganhar na loteria. Mas não apenas isso, Filipenses é a carta mais pessoal de todas as epístolas do apóstolo Paulo. Em nenhuma outra carta não existe paralelo com as expressões de amor com as quais Paulo se dirige para aqueles irmãos filipenses. Se você quiser abrir, acompanhe comigo, por favor, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Capítulo 1, ele começa aí no versículo 5, dando graças a Deus, louvando a Deus pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não sei quanto tempo tinha passado, mas com certeza mais de 2 anos, e a igreja em Filipos se mostrava uma igreja cooperadora, participativa, irmãos que tinham um vínculo não apenas emocional, mas de atuação, que bancavam o apóstolo Paulo. Desde o primeiro dia, eu louvo a Deus por vocês, filipenses, porque desde o primeiro dia até agora, eu tenho podido contar com vocês. Vocês são uma igreja gloriosa. Versículo 8, capítulo 1. Pois Deus é testemunha da saudade. Comece agora a ver comigo, meu irmão e minha irmã, as expressões de amor do apóstolo Paulo por essa igreja, como ele amava essa igreja, testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, nenhuma expressão na Bíblia, no Novo Testamento, é tão cheia de ternura, nenhuma mostra tanto amor a uma igreja. De fato, Filipenses era a igreja do coração do apóstolo Paulo, e nós percebemos isso no capítulo 4, versículo 1. Veja comigo aí, o que o apóstolo diz. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, repete mais uma vez, vocês, olha só, meus irmãos, que coisa fantástica, vocês que são a minha alegria e a minha coroa.
Se tem alguma igreja que eu posso, por assim dizer, eu posso me orgulhar, né? Posso me jactar diante dos outros, é de vocês, filipenses, porque vocês são os meus amados, permaneçam como vocês têm sido até hoje, firmes no Senhor. Filipenses, meus irmãos, era uma igreja que amava demais o apóstolo Paulo. Eu sei que eu falei aqui da relação que ele tinha com os Tessalonicenses, mas Filipos foi a primeira conquista do apóstolo Paulo na Macedônia. Depois ele se dirigiu para Tessalônica. E com os filipenses, ele desenvolveu uma relação de extrema emotividade, de amor profundo. Aquela igreja, ao que tudo indica, era cheia do Espírito Santo, pessoas valorosas, com muitos dons espirituais, mas pessoas comprometidas, meus irmãos. É muito natural que a gente pense que aqueles irmãos todos eram pessoas dignas de confiança, eram pessoas com quem você podia contar, eram pessoas sábias, maduras, de maneira que o apóstolo Paulo, em outras cartas, fala abertamente para as outras igrejas dos filipenses. E vocês não sabem o que aconteceu, meus irmãos. Vocês acreditam que quando a igreja de Filipos soube que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, esses irmãos fizeram algo totalmente único? Está aqui no capítulo 4, meus irmãos, versículo 18. Eles enviaram um dos seus principais líderes. É como se a gente pegasse uma pessoa de bastante destaque da nossa igreja e mandasse: olha, você vai para lá e vai ficar com o apóstolo Paulo, mas se não vai vazio. Vamos enviar uma oferta financeira, uma ajuda financeira para ajudar o nosso apóstolo nessa hora difícil. Quando ele foi abandonado por muitas pessoas, muitos se envergonharam. Meu Deus, que escândalo, um apóstolo sendo colocado na prisão, que vergonha, que coisa terrível. Esses irmãos não. Eles seguiram confiando no apóstolo Paulo, eles sabiam do caráter do apóstolo Paulo e não abandonaram o seu pastor. Não abandonaram mesmo na dúvida que pairava ali, o escândalo que era, inclusive, aparente para o evangelho, eles não abandonaram o seu apóstolo. Enviaram Epafrodito, uma das principais lideranças, versículo 18, capítulo 4, ele diz aqui para os filipenses: meus irmãos, recebi tudo, e tenho até de sobra, vocês mandaram tanta coisa para mim, que coisa maravilhosa, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E essa não foi a única vez que eles fizeram isso não, meus irmãos. Era uma igreja liberal, era uma igreja que não tinha medo de abrir o bolso, de fazer a obra de Deus espiritualmente, mas também materialmente. Versículo 15 nos diz: e como vocês, Filipenses capítulo 4, 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. E aqui a gente compreende porque Paulo amava tanto aquela igreja. Era uma igreja que nunca abandonou o apóstolo Paulo, que nunca deixou Paulo na mão, que acreditou, que entendeu que ele tinha um ministério único, que ele foi incumbido da defesa do evangelho, que Deus tinha levantado Paulo para um momento específico da história da igreja, e comprou a briga do apóstolo Paulo, manteve Paulo onde quer que ele esteve, não uma vez, não duas, não três, mas esses irmãos fizeram coletas e foram os mantenedores dessa obra. Eram de fato uma igreja valorosa, grandiosa. E vocês acreditam, meus irmãos, que até mesmo o Epafrodito lá de Filipos, ele correu o risco de vida? É verdade. Capítulo 3, no versículos 25 a 27, o Epafrodito, levando essa oferta para Paulo, as viagens, vocês devem imaginar, nesses tempos eram muito complicadas. Ele saiu de Filipos, foi para Roma, e ele quase morreu para ajudar o apóstolo Paulo. Diz aí o versículo 25, a igreja enviou Epafrodito: fica lá, Epafrodito, cuida do nosso apóstolo, ele precisa de alguém que esteja com ele, fica lá com ele, seja o auxílio, esteja do lado dele, seja companhia para ele. Mas aí Epafrodito teve que encurtar a sua companhia, o seu período com o apóstolo Paulo, e ele diz aqui para eles: no entanto, versículo 25, capítulo 2,
No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olha aí a cumplicidade. E da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muitas saudades de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Como é que foi essa doença? Versículo 27. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. O homem quase morreu, meus irmãos, para ajudar o apóstolo. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, quando Epafrodito melhora um pouquinho, Paulo diz, vai para os filipenses, volta para a tua cidade, porque aquela igreja não pode ter duas tristezas. Esses irmãos estavam preocupados comigo, e agora não sabem o que aconteceu com você, Epafrodito. Vai para eles, mas não vai sozinho, leva essa carta agora, que eu estou escrevendo para eles, dizendo para eles terem calma, para que eles não se assustem, não fiquem preocupados, porque eu estou preso e correndo risco de vida. E é esse o objetivo do capítulo 1 também, que está diante de nós, os versículos que estão diante de nós. E isso provavelmente ocorreu no ano 62, depois de Cristo. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, depois que a gente fez esse levantamento necessário, eu acho que esses versículos nos indicam um tema que é justamente esse que proponho para vocês. Deus inverte circunstâncias para realizar seu propósito. Deus inverte circunstâncias para realizar o seu propósito. E de maneira muito assertiva, quero falar alguns motivos para vocês, pelos quais Deus inverte essas circunstâncias na vida do apóstolo, na vida da igreja em Filipos, mas também na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas nessa manhã. Primeiro motivo, meus irmãos, pelo qual Deus inverte circunstâncias, está no versículo 12 e no versículo 13, é para alcançar pessoas de maneira inesperada. Confira comigo aí, o texto que Paulo nos narra aqui no versículo 12, começa dizendo, ele fala para os filipenses, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, que coisas são essas que aconteceram ao apóstolo Paulo? As prisões, as experiências como prisioneiro por causa do evangelho. Não apenas aquele momento específico, mas todas as experiências adversas de Paulo, que são narradas em Atos, por exemplo, do capítulo 26 a 28, as dificuldades, as voragens no mar, as nudezes, as fomes, as guerras que ele passou, interiores e exteriores, os perigos de morte, tudo isso quero que vocês saibam, meus irmãos. Quero que vocês fiquem tranquilos a respeito dessas coisas, e a respeito especificamente da minha prisão hoje. Não tenham dúvida, talvez a igreja de Filipos estivesse assustada por não saber qual seria o final do apóstolo. A gente sabe hoje o fim da história, a gente sabe um pouco da história. Sabemos que Paulo saiu daquela prisão ali em capítulo 28 de Atos, não terminou a história do apóstolo Paulo. Ele saiu, graças a Deus, para fazer mais algumas viagens, para continuar o seu ministério. Mas pense, por exemplo, que misericórdia, né? Pense que o nosso pastor fosse acometido numa situação dessa. Pastor Pedro está preso e foi levado para Maceió, meu Deus do céu, e aí a gente não sabe o que aconteceu, inventaram um escândalo. Qual vai ser o futuro destino do nosso pastor? É essa a situação daqueles irmãos. Ele escreve, então Paulo escreve para eles ficarem tranquilos, que eles não se desanimassem por conta dessa perseguição sofrida pelo apóstolo. Ele continua no versículo 12, as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Ao contrário do que parece, meus irmãos, aquela situação que poderia ser vexatória para a igreja, de ter um dos seus principais nomes agora envolvido, e eu repito para você, faça esse esforço, esqueça um pouco a sua consciência sobre a história do cristianismo, se coloque na pele daqueles irmãos. Está tudo acontecendo, tudo é novo. Meu Deus, Paulo foi preso. Que notícia terrível, que coisa vexatória. Como é que o evangelho vai se comportar? A pregação do evangelho. Você está falando desse Jesus, que aquele homem foi preso? É esse homem aí, é o Jesus.
Imagina, meus irmãos, a causa do evangelho estava posta em suspeição. E Paulo está dizendo, olha, meus irmãos, essa minha situação de ser preso, e ele foi acusado de ser, inclusive, falso apóstolo. Cadê que Deus agora, o Deus de Paulo? Será que Paulo, de fato, é verdadeiro apóstolo? Que Deus é esse que o apóstolo Paulo prega, que deixa ele ir para uma prisão? Se de fato o apóstolo Paulo fosse verdadeiro, Deus jamais deixaria o apóstolo sofrer uma situação dessa. Imagine, meu irmão, minha irmã. Paulo está dizendo, olha, meus queridos irmãos, Deus é tão impressionante que Ele inverte circunstâncias. Até mesmo a minha prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho. E o que Paulo está dizendo para nós é, no momento em que eu entrei com algemas em Roma, o Evangelho entrou completamente livre. Eu posso ter entrado preso, mas o Evangelho entrou completamente livre em Roma. De maneira que, ao contrário do que parece, a prisão do apóstolo Paulo não aprisionou o Evangelho de Cristo. Pode, meu irmão, e eu, claro, vou trazer essa experiência para a nossa vida. Imagine você, uma experiência que você está passando hoje. Isso acontece também conosco. Tantas tragédias a gente vive, tantas dores que estão sem explicação, que estão suspensas hoje na sua consciência. Você não entende porquê. Meu Deus do céu, nunca imaginei na minha vida que eu iria viver uma situação como essa. Eu falo para você nessa manhã, olhe para o apóstolo Paulo. Nem tudo que é ruim, meu irmão, vai trazer consequências, efeitos perversos para você, porque nós cremos num Deus que é capaz de inverter circunstâncias. Um Deus, como disse José, vocês bem intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Você veio nessa manhã com uma experiência difícil de digerir? Talvez você sinta prisões, você se sinta aprisionado por alguma situação na sua família. Talvez a vergonha até mesmo tenha entrado na sua casa. Alguma situação, meu irmão, isso não é o fim da linha. Olhe para o apóstolo Paulo, veja o que Deus fez, até mesmo aquelas prisões. Ele diz aqui o texto, o sentido grego para a palavra progresso, significa aquela tropa que vai à frente no mato, abrindo caminho. Ele está dizendo, olha, a prisão, as algemas que foram postas para mim, elas estão tirando obstáculos para eu chegar em locais que nunca o Evangelho, que eu nunca pensei na minha cabeça, que o Evangelho ia chegar. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai então a falar de dois tipos de efeito que a prisão dele causou. Primeiro, num círculo mais próximo. Essas prisões, versículo 12, acompanhem comigo aí, tem até contribuído para o progresso do Evangelho, versículo 13 agora, de maneira que toda a guarda pretoriana está escutando o Evangelho. Olha o que Deus está fazendo, meus irmãos, na vida do apóstolo Paulo. Aquele homem está preso numa casa. Aquele homem entrou como malfeitor em Roma, na grande capital do império. Era uma cidade gloriosa, grandiosa. Roma naquela época tinha 1 milhão de habitantes. Era a cidade mais populosa do mundo. E aí entra um apóstolozinho que ninguém conhecia. Ele vai ser escoltado por ninguém mais, ninguém menos do que a guarda pretoriana. Vocês lembraram do pano de fundo que eu falei aqui dos romanos, né? Filipos era uma cidade extremamente romana, costumes romanos. E a guarda pretoriana era a tropa profissional do imperador. Era aquela guarda, vamos dizer assim, a tropa de elite de guarda do imperador, naquele momento. E o que aconteceu, meus irmãos, é que essa guarda era composta por 9.000 soldados. E aí, nos diz o texto de Atos, lá em Atos capítulo 28, versículo 16, que Paulo era vigiado todos os dias por um soldado, e esse turno era rotativo, de maneira, meus irmãos, que o Espírito Santo fez em 2 anos, cada dia, um soldado diferente da guarda pretoriana está do lado do apóstolo Paulo, e Paulo pôde pregar o Evangelho para aqueles irmãos da guarda pretoriana, meus irmãos.
Isso aqui é incrível, isso aqui é lindo. Deus faz da prisão um local de abertura para que o evangelho chegue de maneira inesperada, inusitada, para pessoas que a gente nunca ia imaginar, de uma maneira que a gente jamais iria mencionar, pensar. E naquele momento talvez começou difícil, começou ali Paulo, né, naquela casa onde ele ficou, tentando puxar conversa, recebendo visitas, e o guarda ali, da guarda pretoriana, observando as expressões do apóstolo, e a gente espera de um prisioneiro que ele esteja triste, né? Meu Deus do céu, olha, irmãos, escrevo para vocês, porque eu estou aqui preso, ore por mim, aí, né? Porque eu estou aqui numa situação difícil, eu não sei se eu vou viver, se eu vou morrer. Inclusive Paulo diz isso no versículo 20, capítulo 1, a minha esperança é que eu vou ser liberto, mas eu não sei. Cristo está sendo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se eu morrer ou se eu viver, eu estou glorificando o nome de Jesus. E os soldados da guarda pretoriana começaram a enxergar isso. Talvez um fazia uma conversinha de dia, de noite. Eita, hoje é o teu dia de ficar com aquele doido, né? Aquele que prega um tal de Cristo, não sei. Ele fica falando umas coisas lá. Daqui a pouco as coisas foram passando, foram observando, Paulo não respondia a piadinha, Paulo, inclusive, falava com aqueles irmãos, aqueles soldados com doçura. Olha, eu posso fazer uma oração por você? Que oração, que nada, rapaz. E aí, devagarinho, diz o apóstolo Paulo que o Espírito Santo foi fazendo a obra, de maneira que toda a guarda pretoriana começou a conhecer o evangelho. Meus irmãos, só Deus faz isso aqui. Só Deus manda uma pessoa para a cadeia toda, para a guarda inteira conhecer o evangelho. E assim também acontece na sua vida, meu irmão. Olhe para a sua vida nessa manhã. Talvez você não entenda algumas coisas que estão acontecendo, de dificuldade na sua vida. Mas talvez o buraco em que a gente está seja uma oportunidade para a gente falar para tantas outras pessoas que estão ao nosso redor vivendo a mesma situação. Talvez Deus esteja te colocando numa situação difícil para abrir caminhos para outra realidade. Talvez esse momento difícil que você está vivendo, e eu tenho certeza disso, Deus é capaz de inverter circunstâncias. Aquilo que era prisão, se tornou libertação, se tornou amplificação, se tornou caminho para a verdade, para o evangelho. Mas não apenas a guarda pretoriana, meus irmãos, aquela conversa foi se tornando ali familiar para os soldados, um soldado contando para o outro, e você sabe, conversa não fica só ali no ouvido um do outro. Um soldado conta para o outro, que conta para o outro, que conta para a namorada, que conta para a filha, que conta a sogra, daqui a pouco, e todos os demais, diz aqui o versículo 13 para nós, todos os demais, sabem quem são todos os demais? Roma em geral, meus irmãos. O impacto do evangelho, da prisão do apóstolo Paulo, meus irmãos, o impacto da prisão do apóstolo Paulo causou uma abertura incrível na cidade de Roma. As pessoas comentavam sobre a prisão do apóstolo Paulo, e não como um malfeitor, não como um preso político, não que alguém estava pagando por alguma coisa ruim, mas ele diz aqui no finalzinho do versículo 13, todos sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Porque quando Deus faz é assim, meu irmão. Pode começar no início aquela bruma, aquela sombra sobre a sua vida de vexame. As pessoas podem jogar contra você a acusação de que você está numa situação difícil, porque você não tem caráter, pode acusar você, mas no final a verdade prevalece. Tiveram que reconhecer que do apóstolo Paulo vazava o Espírito Santo, que a causa daquele homem estar preso não é porque ele era arruaceiro, mas é porque ele tinha uma lealdade intirável. Deixa eu utilizar esse termo novo, né? Deixa eu inventar uma palavra. Insofismável, invencível. Paulo era leal ao Espírito Santo, ao Evangelho de Cristo, e todos sabiam disso, eles estavam convencidos disso. Então, meus irmãos, eu queria que você notasse comigo que as dificuldades que vêm na nossa vida,
as dificuldades que acontecem na vida de um cristão, por causa do Evangelho, no final das contas, não vão atrapalhar nem o cristão e nem o Evangelho. As dificuldades que acontecem na sua existência hoje, você pode lembrar, pode pensar em alguma, elas não estão aí para atrapalhar você. Todas aquelas dificuldades por conta do Evangelho, elas se traduzem em muita bênção, em muita alegria, em concretização do projeto de Deus sobre nós. Então tenha certeza disso nessa manhã, meus irmãos. O segundo motivo porque Deus inverte circunstâncias, também está no versículo 14. Olha comigo aí o versículo 14. Deus apenas não alcança com dificuldades, com situações diferentes, pessoas inusitadas que estão ao nosso redor, mas Ele também estimula, Deus inverte circunstâncias para estimular cristãos a serem mais corajosos. Versículo 14, Paulo nos diz: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas. Quem são esses irmãos? Muito provavelmente não são os filipenses, são os irmãos ali do seu entorno, na cidade de Roma. Aqueles irmãos estão vendo há 2 anos o apóstolo Paulo lidando com aquela situação. Meus irmãos, eu estou falando de, ao mínimo, 2 anos, uma pessoa presa injustamente, que está esperando o julgamento, que está ele mesmo participando do julgamento romano, articulando a sua defesa diante dos romanos. É o que tudo indica que o julgamento já tinha passado, a fase agora era do veredito, ele estava esperando a sentença. Aqueles irmãos tiveram a oportunidade de ver como um cristão deve se comportar numa situação como essa. Esses irmãos que estavam no entorno de Paulo, provavelmente no início não esboçaram muita coragem. Poxa, Paulo foi preso, e agora? Vai respingar na igreja também, vai sobrar para a igreja aqui em Roma também. Será que a gente vai ter a mesma liberdade para falar de Cristo? Se a coisa começou a ficar feia com o apóstolo, pode ficar feia comigo. Então os irmãos talvez se sentiram desencorajados, mas Paulo está dizendo: olha, à medida que as coisas foram passando, que a situação foi se prolongando, o Espírito Santo foi mostrando que a situação estava invertida, ao contrário do que parece. Paulo não estava, como eu falei para vocês, acabrunhado, não estava triste, não estava derrotado na sua prisão. Ele tinha se tornado um homem ainda mais vibrante, ainda mais alegre, ainda mais operoso, e aqueles irmãos tiveram a chance de assistir a intrepidez do apóstolo Paulo, o que o Evangelho pode fazer na vida de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Nem as prisões foram capazes de calar o apóstolo Paulo, nem o perigo de morrer, de oferecer a sua cabeça à espada, calou aquele homem. Então aqueles homens começaram a ver: meu Deus do céu, se Deus faz isso na vida de um homem, se Deus pode tornar uma pessoa como essa, intrépida, ousada, eu quero ir também, eu posso ir também, eu quero fazer mais, eu vou continuar pregando o Evangelho. Só o Evangelho faz isso na vida de uma pessoa, meu irmão. O Evangelho é loucura mesmo. Quero nem saber, como diz um ditado: perco cabra e perco bode, mas eu estou firme no Evangelho, eu estou com o Senhor. E aqueles irmãos de Roma, aqueles crentes de Roma, começaram então a aproveitar a situação. Veja você, meus irmãos, a conversa em Roma agora ficou sendo o prisioneiro Paulo. Ele era um prisioneiro incomum. Está aí um prisioneiro sendo guardado, bem guardado pela guarda pretoriana, que ele não está preso porque é assassino, ele não está preso porque é inimigo de Nero, é político, é um preso político. Ele está preso por conta de uma seita que está começando aí, como eu já falei para vocês, um tal Cresto, ou Cristo, né, como nos narra Heródoto. Essa seita aí, rapaz, como é que uma pessoa fica presa por conta disso? E aí, a conversa vai surgindo ali, no entorno de uma família, gera abertura. Já que vocês estão falando do apóstolo Paulo, deixa eu falar para vocês.
O que está acontecendo então? Já que é o assunto do momento, já que está todo mundo falando do apóstolo Paulo, então, deixa eu falar do Jesus do apóstolo Paulo. Eu sei que no apóstolo Paulo você já ouviu falar, mas você já ouviu falar de Jesus? E de maneira impressionante, meus irmãos, Deus inverteu a situação em Roma, se tornou celeiro de pregação do Evangelho. Onde se falava do caso daquele prisioneiro, opa, já ouviu falar no caso de Paulo, do prisioneiro Paulo? Não? Vem cá, deixa eu falar. E aí, o Evangelho podia entrar de maneira, era a oportunidade para falar do Evangelho. É assim também na nossa vida, meu irmão. É assim também nas situações que nós passamos. Quantas vezes a experiência que a gente passa, para nós é dolorosa, mas o irmãozinho que está do nosso lado está observando a gente. Poxa, olha como o fulaninho, como o irmão, está sendo firme, né? Passando tanta coisa, mas Deus está abençoando a vida dele. Se Deus está segurando a vida dele, meu Deus, Deus pode fazer na minha vida também. Quantos de nós não podemos fazer, não podemos fazer ou trazer essa experiência? Eu tenho liberdade para falar, por exemplo, da experiência do pastor Pedro. Do pastor Pedro. Pastor Pedro é uma pessoa ímpar, meu irmão e minha irmã, a gente sabe disso. É um caso único, nunca vi isso na minha vida, meu irmão. A pessoa ter 2 vezes um derrame facial, como teve o nosso pastor. E alguns acompanharam isso. E esse homem não se calou. Eu ficava besta. Assim. Meu Deus, o homem está com um derrame facial na face, não para de falar o Evangelho. E da mesma forma isso acontece conosco. As pessoas veem, meus irmãos, as pessoas observam as nossas reações, e essas reações que nós temos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, são o Evangelho sendo pregado de maneira teatral, viva, verdadeira para os outros. Deus usa até os pontos mais difíceis das nossas experiências para falar com a vida dos outros. E aí a gente fica perguntando a Deus, oh meu Deus, por que eu estou passando disso? Para que você seja usado. Para que as pessoas vejam em você Jesus usando você. Como Deus é capaz de te colocar, de fazer você permanecer íntegro diante de qualquer situação. Paulo continuava firme. Paulo continuava tão firme que a epístola que tem mais menções à alegria. Alegrai-vos, meus irmãos, outra vez digo, alegrai-vos. É de um homem que está na prisão, sem saber se vai sair vivo de lá. É Filipenses. Então veja a sua vida nessa manhã, eu convido você, por outra perspectiva. Quantas pessoas estão aprendendo com você como é servir a Deus na hora da adversidade? Como Deus tem levantado dores, tem permitido tribulações, para que você dê testemunho e sirva de base, de sustentáculo para outras pessoas, meus irmãos, para verem você. Nós somos a concretização do Evangelho no nosso tempo. E de outra maneira, meus irmãos, nós também podemos olhar para outras pessoas e nos espelhar em outras pessoas, sobre as suas experiências, sobre tudo aquilo que aconteceu na vida delas. De fato, diz o versículo 14 aqui, esses irmãos, na sua maioria, estimulados, falavam mais, ousavam, diz aí o versículo 14, ousam falar a palavra com mais coragem. O exemplo do sofredor apóstolo Paulo era alento, era vigor, era abundância. A palavra grega para mais coragem, para ousavam, na verdade aqui, é uma palavra que indica excesso, é uma força extravasante, falavam abundantemente mais. Foi um rebuliço no coração da igreja. Veio o apóstolo naquele jeito, tão firme. Se esse homem consegue ficar firme na prisão, eu que estou livre, eu vou falar de qual salteado o Evangelho, por onde eu passar. Isto aqui, meus irmãos, só o Espírito Santo faz. Deus inverte circunstâncias para que as pessoas sejam estimuladas com o nosso exemplo. Aquilo que parece dor, aquilo que parece treva,
vai ser um meio do Espírito Santo causar confiança e vigor no coração da igreja, nas pessoas que acompanham você. Por isso, meus irmãos, as limitações temporárias que os cristãos suportam se tornam motivo de confiança e desenvolvimento na vida de outras pessoas. Foi assim na vida do pastor Pedro. Eu olhei para ele um dia e me admirei dessa situação. Meu Deus, o que é sofrimento, né? O que é empecilho de falar com um homem que passa por duas experiências como essa? Como a gente às vezes precisa dessa pedagogia do Espírito Santo, né? A gente às vezes considera a nossa dor a maior dor do mundo, a dor mais difícil, mas tem tanta gente do teu lado, meu irmão, passando coisa tão mais difícil. Tem cristãos passando um perrengue tão complicado e dando glória a Deus, e com um coraçãozinho firme ali. Pais e mães de família de 7, 8 crianças que levantam 5 horas da manhã para pegar no batente num tempo difícil, que vão pegar o seu ônibusinho, dando glória a Deus. Trabalha o dia todinho, pesado, chega de noite em casa, ainda tem tempo de brincar com os filhinhos, mas não abre do Evangelho, meus irmãos. Que a nossa dificuldade seja um motivo de engrandecer o Senhor. As nossas reações aos nossos problemas sejam um motivo de engrandecimento do Senhor, para que pessoas aprendam conosco. E por último, nessa manhã, meus irmãos, o último motivo pelo qual Deus inverte circunstâncias é também para revelar as motivações dos que proclamam a Cristo. Versículo 15 termina o apóstolo Paulo dizendo, e revelando para nós um fato que não é muito elegante de se falar, que não é muito interessante, mas que é verdade. Ele diz, olha, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Paulo, então, aqui no versículo 15, separa nessa situação que ele está vivendo dois grupos. Algumas pessoas estavam vendo a situação difícil do apóstolo Paulo e estavam sentindo ciúmes. O texto aqui, meus irmãos, não está falando aqui que esses irmãos estão pregando heresia. Olha, estão se levantando aí alguns hereges agora, estão aproveitando que eu estou preso. Não, Paulo não está falando isso. Inclusive ele usa palavras bastante duras no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 2. Quando ele quer falar de alguém que está falando besteira, ele diz aqui o versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Ele chega a falar os inimigos da cruz de Cristo. Aqui no capítulo 1, não é dessas pessoas que Paulo está falando. Paulo está falando de pessoas que pregam o Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz de Cristo, genuíno, verdadeiro, sem mistura. Mas o que está errado é a motivação desses homens. O que Paulo está dizendo é que a gente pode fazer a obra de Deus com a motivação errada. É verdade, meus irmãos, que aquela igreja em Roma existia há muito tempo antes de Paulo, não foi Paulo que fundou. E é muito natural que aquelas pessoas, aqueles pregadores que estavam ali, eles começaram a ter algum prestígio diante da igreja. E de repente chega a história do apóstolo Paulo preso, agora está na boca de Roma, só se fala de Paulo, e aqueles irmãos, aqueles pregadores em Roma, alguns, está dizendo o apóstolo Paulo, estão com ciúme de um homem que está preso. E estão agora pregando o evangelho para rivalizar comigo, com inveja da minha fama, com as motivações erradas. E meu irmão, minha irmã, não se engane, eu e você podemos cair na mesma tentação. Talvez não no sentido do púlpito, mas no sentido do cristianismo. Nós não podemos negar que aqui nós temos um ambiente que comporta todos os comportamentos humanos, comporta os comportamentos, que engloba comportamentos humanos. A gente tem reprodução aqui das relações que a gente tem no dia a dia. E pode surgir uma intriga, não é de todo alienígena, anormal, que vai surgir um grupo mais
íntimo, uma panelinha que não é certo ocorrer, mas pode ocorrer, e a igreja precisa vigiar sobre isso, meus irmãos. É possível haver divisão de grupo, irmão contra irmão com inveja do irmão, porque o pastor não falou de mim, não falou meu nome, agora não quero mais falar com o pastor, agora também não vou para a igreja. Pode ocorrer, e a igreja precisa entender que para Paulo, para o Senhor Jesus Cristo, os motivos também contam. Não adianta fazer apenas o que é certo, precisa ser feito da maneira certa, com a motivação certa. Tem gente que está se aproveitando, eles estão fazendo isso para me causar dor. Ele vai dizer: eu sei, irmãos, estou terminando. Estou terminando. Tem alguns pregadores que estão fazendo isso para me causar ciúmes. Isso não deve ser a motivação de pregar o evangelho. Eu pergunto para você, pergunto para mim, é inevitável. Qual é o motivo da gente estar servindo a Deus hoje? Qual é a motivação do seu coração de servir a Deus hoje? De estar hoje aqui de manhã. Por que você veio hoje de manhã? Você está esperando alguma coisa de mim? Do Harrison? Eu não tenho nada. Tenho muito pouco para oferecer. Você está esperando alguma coisa de Deus, necessariamente? Nós esperamos. Mas é isso que move o nosso coração, meu irmão. Qual é a motivação? Qual é o móvel? Por que você ama Jesus? Por que você segue Jesus? Não se esqueça que a gente é carne e osso e pode cair na mesma cilada desses homens. Mas ele termina aqui o texto, e aqui eu encerro também. Mas é verdade também que outros o fazem de boa vontade. A palavra aqui é de contribuição, é de cooperação, é para ajudar o apóstolo, é no sentido de continuar o evangelho. E assim, meus irmãos, essa experiência de Paulo também nos ensina que as dificuldades pessoais, as dificuldades que nós passamos, elas vão revelar para nós, igreja de Deus, as reais motivações do nosso coração e das pessoas que estão no nosso redor. Por que Deus usa circunstâncias difíceis? Por que a gente passa por dificuldades? Para você conhecer você mesmo. Para você conhecer as pessoas que estão diante de você. Para você entender e saber quem está ao seu redor. Por isso, meus irmãos, que Cristo, que o Senhor Jesus use as circunstâncias que nós temos para alcançar pessoas, para nos fazer mais ousados, para provar as motivações do nosso coração. E ao contrário do que parece, qualquer situação que nós vivenciarmos na nossa vida, meus irmãos, vai nos tornar vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus então abençoe o seu coração nessa manhã, em Cristo Jesus. Que essa palavra seja verdade na sua vida. Vamos orar? Eu peço então a você que, ao olharmos esse texto, essa experiência do apóstolo Paulo, que a gente olhe também para dentro de nós. Talvez você chegou aqui com dores, com dúvidas, e a gente tem vivido um momento propício para isso. Talvez você chegou desanimado, talvez a tribulação, a dificuldade da sua vida está fazendo você vacilar na fé. Veja nessa manhã, meu irmão, o que Deus fez numa situação complicada, difícil do apóstolo Paulo. E veja o que Deus pode fazer por nós, pode fazer por você. Veja que Deus é o Deus que inverte circunstâncias para o nosso bem e para a proclamação do Evangelho. Ó Deus, nós te louvamos nessa manhã pela forma sábia como Tu conduzes a história da nossa vida. Nós temos vivido esse tempo que reclama tanta perseverança, Senhor, que tem provado tanto as nossas convicções, meu Deus. A gente tem sofrido, a gente sabe que as pessoas estão passando por momentos de dor, de dúvidas,
mas o Senhor nunca abandonou os teus filhos, Pai. Nessa manhã nós vimos essa experiência deste homem que comprova que não existe dor, não existe tribulação tão profunda que não possa ser revertida para a glória do Senhor. Ó Deus, queremos dizer também com o apóstolo Paulo, estamos aqui, Senhor, nos algema para o Evangelho também, nos faz prisioneiros da Tua graça, meu Pai. Nós queremos falar de Ti, nós não queremos que essas coisas nos façam ficar tristes, mas queremos experimentar essa glória de sermos exemplo, de sermos, ó Pai, aquelas pessoas pelas quais Jesus brilha no mundo. Que o Senhor cuide da Tua igreja, de cada um dos nossos irmãos que está aqui, cuide dessa liderança, Pai, cuide do nosso pastor, do pastor Pedro, do pastor Gilvan, que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos ajude a ser essa igreja assim, como os filipenses, ó Pai, ó Deus, sempre dedicados, prontos, ó Deus, a servir o Senhor. Que no mais o Senhor receba, ó Deus, nossas vidas diante de Ti, para fazer aquilo que é agradável a Ti. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.